Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, desde já, o maior elogio dos meus 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira foi de quem está a meu lado, o presidente Sarney. Uma das duas maiores entrevistas que fiz na minha vida, com ele e com Tancredo Neves, em 82, quando eu trabalhava na Rádio Itatiaia. Eu e a senadora Leila do Vôlei, minha irmã, fizemos recentemente uma entrevista histórica e o presidente falou que gostava muito de me ver na tribuna falando primeiro brasileiras e brasileiros, e não brasileiros e brasileiras. Bem, no dia 15 de março, completamos 40 anos da redemocratização do Brasil. 40 anos em que os ventos da liberdade embalam o auriverde pavilhão da pátria. Sob essa brisa da democracia, o povo brasileiro pôde eleger, sem restrições, todos os seus representantes, de vereadores ao presidente da República. Nenhum partido político está na ilegalidade. Eleições livres e periódicas tornaram-se rotina. As instituições funcionam dentro da normalidade. Se hoje estamos aqui celebrando estas 4 décadas de conquistas democráticas, é porque podemos contar com a experiência, com a determinação e com a ousadia de um irretocável homem público, dos maiores nascidos nas terras brasileiras. Refiro-me prazerosamente, em nome de mamãe, ao ex-presidente, ex-senador, ex-governador eterno José Sarney, a quem cumprimento nesta oportunidade. Por esse motivo, apresentei o requerimento. Me lembro como se fosse hoje na reunião dos líderes, quando fiz a proposta, o nosso presidente Davi Alcolumbre, na hora, concordou, e não vou esquecer de um amigo, de uma das reservas morais desta casa, o senador amazonense Eduardo Braga, meu amigo pessoal, olhou para mim, emocionado, e bateu palmas pela ideia. Então, apoiado por diversas senadoras e senadores, por todos, unanimidade, para que o Senado Federal realizasse esta sessão especial com o objetivo de prestar justa homenagem a esse extraordinário homem público brasileiro. Neste momento, além de reconhecermos o incomparável legado do ex-presidente José Sarney, celebramos a própria redemocratização e o esforço coletivo do povo brasileiro para garantir a consolidação das instituições democráticas. O então senador José Sarney foi peça-chave para a transição democrática e para o nascimento da nova república. Ao romper com o extinto PDS, herdeiro da antiga Arena, partido que dera sustentação política ao regime militar, José Sarney se transformou no maior fiador da redemocratização, integrando a chapa presidencial de oposição ao lado de Tancredo Neves, outro homem público e histórico, inesquecível e eterno. Quiseram Deus e o destino que, após sua eleição indireta pelo Congresso Nacional, o doutor Tancredo Neves não tomasse posse e não nos deixasse naquele fatídico dia 21 de abril de 1985. Eu estava em um teatro vendo uma peça de Marcelo Rubens Paiva e fui, evidentemente, às lágrimas em Belo Horizonte. Coube então, senhoras e senhores, meus únicos patrões, ao agora presidente José Sarney levar adiante o processo de transição democrática. E o fez com inegável maestria. O período era de grandes turbulências. Vivíamos pressionados por uma inflação de preços galopantes que minavam o poder de compra do trabalhador. Havia um intenso e legítimo anseio por liberdade, que precisava ser habilidosamente conduzida para não comprometer todo o processo de redemocratização. A frase que veste o caráter de José Sarney, entre tantas, é que a liberdade de expressão
é o maior pilar de uma democracia. E Sarney sempre teve a responsabilidade com a liberdade de expressão, como bem colocou o presidente Davi. Graças à sua apurada sensibilidade e incomparável experiência política, Sarney logrou realizar uma transição sem traumas para a vida democrática. Durante seu governo, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a nova Carta Magna do Brasil, a Constituição Cidadã, sabiamente assim denominada pelo nosso saudoso e homem público também raro, Dr. Ulisses Guimarães. Abrigando importantes direitos civis, políticos e sociais, vários deles inéditos em nosso arcabouço jurídico. Sarney ampliou as liberdades civis e políticas, acabando com a censura e legalizando os partidos políticos que haviam sido banidos durante a ditadura. Sua inestimável contribuição para redemocratizar o Brasil pontua uma trajetória de mais de 60 anos de vida pública. Além de presidente da República, foi deputado federal, governador, senador por 40 anos e depois dele, atrás de nós, o eterno Rui Barbosa, que chegou aos 34 anos de mandato. Então, por vários mandatos, o presidente desta casa, em diversas ocasiões, sempre participando ativamente dos debates mais relevantes para a nossa pátria amada. Saúdo, portanto, nosso querido presidente José Sarney, nesses 40 anos de nossa redemocratização. Seu legado jamais será esquecido, jamais. Está perenemente esculpido nas páginas da nossa história e em nossos corações. Agradecidíssimo. Senhor presidente Davi Alcolumbre, a quem eu agradeço presidir esta sessão. Eu quero dar uma saudação comovida de agradecimento maior ao senador Cajuru, que convocou esta sessão, e ao mesmo tempo suas palavras tão generosas ao meu respeito. Muito obrigado, senador Cajuru. Quero agradecer, e muito me comoveu, a presença do ministro Dias Toffoli, que falou aqui em nome do Poder Judiciário e enriqueceu esta sessão com a visão da unidade que existe democrática entre os três poderes. Deputado Aécio Neves, meu querido, posso chamar assim, Aécio dos tempos do Tancredo, em que juntos estávamos, ele sempre objeto de um carinho especial do seu avô. Senhor senador Randolfo Rodrigues, do meu estado, o Amapá, que tem até hoje é uma saudade que não passa, os tempos que vivi no Amapá. Senhor deputado, senador Renan Calheiros, esse amigo de tantos anos, que me levou ao extremo de uma comoção grande nesta manhã aqui, com suas palavras de amigo e ao mesmo tempo de senador. Eduardo Braga, meu querido amigo desta casa, ministra da Cultura, Margarete Menezes, meu caro amigo Zé Disseu, meus senhores e minhas senhoras, brasileiras e brasileiros, volto a esta tribuna
que eu considero sagrada do Senado Federal, com a recordação das tradições desta casa e de sua história, que se confunde com a história do Brasil. Escolhi este lado porque foi sempre aqui que ocupei nos meus pronunciamentos ao longo dos 40 anos que passei nesta casa, sendo o senador mais longevo da história da República. E se nós pegarmos o Senado do Império, que era um Senado vitalício, sou o segundo desde aqueles tempos. Foi Deus e o destino que me trouxe até aqui, nesta manhã, aos 95 anos, tendo a felicidade de receber as palavras tão generosas daqueles oradores que me saudaram. O Senado, todos os historiadores registram, foi um dos pilares da unidade nacional. Eu sou um estudioso da sua história, muitas vezes escrevi sobre ela, e deixo aqui um livro sobre a história do Brasil, que ajudei, na história do Senado, que ajudei a que ele fosse escrito, para que todos que aqui chegassem compreendessem o que ele significa naquilo que o Brasil tem de maior na sua história. Foi o Senado um dos pilares da unidade nacional. Por ser um Senado vitalício, ele projetava, depois da independência, não a longevidade, mas a perpetuidade do nosso país. E isso era importante num país que começava a existir, graças ao delineamento de José Bonifácio, patriarca da independência. Ele, que tão bem construiu aquele momento, o Senado fazia parte dos objetivos que levariam à unidade territorial deste país, num tempo em que não se sabia onde eram suas fronteiras, não se sabia onde terminava o país, nem começava o novo país. O Senado foi ao lado do Conselho de Estado, dizem todos os historiadores, que ele foi um importante e decisivo órgão que assegurou a perpetuidade nacional do nosso território. Também, durante esse tempo da construção, ele teve a ajuda do Conselho de Estado, que era presidido pelo imperador, na sua formação daquele tempo, com os ministros e com algumas pessoas de destaque do país que ele escolhera, para justamente, junto à nossa casa, ele ter oportunidade de assegurar as tradições e, ao mesmo tempo, ele assegurar a unidade do país. A essa tradição, nós tivemos também depois a vinda do Duque de Caxias, que assegurou acabar com aquelas rebeliões regionais que podiam ameaçar a integridade territorial do país. Nesta semana, comemoramos 40 anos da transição democrática. Aécio Neves teve a oportunidade de fazer um depoimento extraordinário sobre o que representou Tancredo para todos nós e para o país naquele instante. Aécio, você falou da participação do Getúlio nos episódios da nossa história. Eu quero falar do Tancredo, a participação nestes episódios. Quando você fala que no tempo do presidente Vargas, ele foi de uma coragem extraordinária, mas ao mesmo tempo, quando ele fala, e você falou da sua participação no enterro, eu vou falar do seu discurso no túmulo de Vargas. E ele então o que faz? Mantém a sua coragem, que sempre foi dizendo, eu não tergiverso nos princípios, mas na costura política ele era inexcedível. Então, no túmulo do Getúlio, o que ele diz, o que Tancredo fala? Ele levanta a sua voz e diz que o sangue do presidente não sirva para dividir o país. Já era o conciliador que vinha desde aquele tempo. Depois
depois do tempo do Juscelino, ele que era ameaçado de não assumir o seu cargo, porque havia uma resistência muito grande de uma parte pequena das Forças Armadas e muito maior dos partidos políticos que não desejavam que Juscelino assumisse a presidência da República. Quem é escolhido para fazer a negociação para ultrapassar aquele período? Foi justamente Tancredo Neves quem fez essa costura de modo ao que o Juscelino pudesse assumir a presidência da República. É ele quem toma conta de fazer dessa maneira. É ele que participa ao lado do presidente Juscelino dessa transição que finalmente ocorreu graças a Tancredo Neves. Pois bem, quando chegamos nos episódios de Jango Goulart, eis o Tancredo, como disse Ercinho, viajando para o Uruguai, mas, sobretudo, ele voltando ao Brasil e costurando com os partidos de oposição, costurando com todos. E eu digo que eu estava no meio deles que recebia a costura do Tancredo, para dizer que eu preferia que o Jango Goulart terminasse o seu governo e eu o combatesse como presidente, do que ser objeto de qualquer manifestação contrária à continuidade da democracia no nosso país. Mas é Tancredo que é escolhido para primeiro-ministro do regime que então foi feito o regime parlamentarista. Pois bem, ele, quando foi escolhido para ser o primeiro-ministro, assegurou a posse do Jango, porque todos concordaram que Tancredo era um homem que sabia cumprir os princípios e, ao mesmo tempo, cumprir todas as articulações que ele tinha feito. E era ele que inspirava confiança a todo o país. E era o homem que, portanto, também assegurou que nós aceitássemos, que o país aceitasse a posse do presidente João Goulart. Portanto, este é Tancredo Neves, com que eu quero dividir essa sessão, porque sem ele, evidentemente, nós não teríamos essa sessão hoje no Brasil. E estaríamos, talvez, mergulhados no escuro, sem se saber o que podia ocorrer. Pois bem, nesta semana comemoramos esses 40 anos da transição democrática. E Aécio me antecipou aquilo que eu ia dizer nesse discurso, a frase do Afonso Arinos. Muitos brasileiros deram a vida pelo país, mas Tancredo deu a sua morte. Afonso Arinos, que é o responsável, é bom a gente lembrar, por os 2 capítulos fundamentais da nossa Constituição, que é o capítulo dos direitos humanos, é o capítulo dos direitos civis e políticos. Na continuidade da nossa história, hoje comemoramos a democracia, cujo coração da democracia é a liberdade, essa liberdade que deságua na formação do Congresso Nacional, que são verdadeiramente os representantes do povo brasileiro, o Senado e a Câmara dos Deputados. É o período maior do nosso país com Estado de Direito, sem atos, sob a égide, como se disse, da Constituição de 88, que assegurou o exercício da cidadania em profundidade, com direitos individuais e direitos civis. Mas há um ponto importante nessa Constituição, que na sua convocação eu já advertia, da necessidade de implantarmos direitos sociais no Brasil, porque até então nós tínhamos, com Dom João VI, quando ele fez o Supremo, primeiro não era o Supremo Tribunal, mas o Tribunal de Justiça, para assegurar o direito às ordenações filipinas, porque eles não tinham ainda Constituição. Pois é, claro que quando nós tivemos também os direitos individuais na República, tivemos
os direitos, mas não tínhamos tido direitos sociais. Pela primeira vez, nós temos na nossa Constituição direitos sociais, e aquilo que aqui também foi falado. Nunca, em nenhuma Constituição do mundo inteiro, naquele tempo, nós tínhamos introduzido a questão ambiental. E ela tem a proteção ao meio ambiente. Todos sabem as circunstâncias com que eu assumi a presidência da República. As minhas perplexidades, o meu sofrimento ao assumir o cargo, sem ter escolhido nem o ministério, nem participado da elaboração do programa de meu governo. Desculpem, a idade já faz com que a gente tenha que beber um pouco d'água nessa tribuna. Mas Deus não me havia trazido de tão longe para abandonar-me. Graças a Ele, devo repetir, estou aqui com 95 anos, ainda com a honra e a gratidão, prestando minha reverência ao Senado, que, como ontem, hoje é uma instituição forte, apesar de ter sido vítima de vandalismos condenáveis, como ocorreu em 8 de janeiro de 23. Aqui nesta casa eu participei de muitos episódios dramáticos, como a renúncia do Jânio, a posse do Jango, a crise da maioria absoluta, em que muito foi ameaçada a posse e o governo Kubitschek, e o fechamento do Congresso em 64, e, por último, a ruptura do Estado Democrático de Direito, que teve como consequência 21 anos de regime militar. Em tudo isso, modestamente, eu posso dizer que tive participação. Às vezes, como assistente, outras como testemunha, e por último, até como protagonista. Protagonista em que eu devo dizer, com o apoio de Aureliano Chaves, de Marco Maciel, Jorge Bornhausen, Guilherme Palmeira, Antônio Carlos Magalhães e muitos outros. Criamos a Frente Liberal para assegurar a Tancredo Neves a maioria necessária à sua vitória no colégio eleitoral. Tancredo foi o homem que a história tinha preparado para aquele momento. Era o homem que podia assegurar um governo de paz e de conciliação para o país. E foi assim. Ele era um conciliador. Renunciava, como eu disse, jamais a princípios. E o seu ídolo político era Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, que no Império tinha presidido o Ministério da Conciliação. Ele sempre falava no Marquês do Paraná. Tancredo uniu todos, militares e civis, num processo de engenharia política capaz de possibilitar a transição democrática. Mas eis que, por esses desígnios do destino, a 15 de março de 1985, um raio desaba sobre nós todos e sobre o país. Nesse dia, se transforma em tragédia. Era a sua doença e depois a sua morte. E ele só permitiu ser operado assim que o seu sobrinho, Francisco Dornelles, disse-lhe que o presidente Figueiredo havia concordado em passar o governo para mim. Era uma inverdade, mas era necessária naquela noite para que Tancredo aceitasse operar-se. Daí, eu dizia a frase do Afonso Arinos, que ele deu a morte, em vez, quando muitos brasileiros tinham dado a vida. Daí a frase do grande e último, a ruptura do Estado Democrático de Direito, que teve como consequência 21 anos de regime militar. Essa resistência à cirurgia não era uma vaidade pessoal, não era o desejo de assumir a presidência. Era ao contrário, a visão de que se ele não assumisse a presidência naquele momento, nós teríamos, sem dúvida,
um retrocesso, e ele sabia que estavam preparando, ele tinha notícia de que a interrupção desse processo iria funcionar. O general Walter Pires, que é então ministro do Exército do presidente Figueiredo, conforme ele mesmo assegurou ao ministro Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil da presidente, que iria imediatamente para os quartéis, mobilizaria para não permitir a minha posse, pois ele queria a continuidade do regime militar. Mas com paciência e experiência conseguimos presidir a volta da democracia com a participação de muitos companheiros que se juntaram a Tancredo, como Ulisses, Zé Hugo Castelo Branco, notável homem público que morreu quando ocupava o Ministério da Indústria e Comércio, Almir Pazianotto, Prisco Viana, Zé Fragelli, Paio de Andrade, Heráclito Fortes, Tales Ramalho, Aécio Neves, que está aqui presente, e muitos outros que aqui não tenho tempo de relatar, porque o padre Vieira dizia, eu não tenho tempo de ser tão breve. A democracia chegou devendo comemorá-la e ao mesmo tempo zelar por ela. O Brasil é hoje a 7ª economia do mundo, a 2ª democracia do mundo ocidental. Implantamos no meu governo a universalização da saúde, o mercado seguro, o Atlântico Sul como zona de paz, com os presidentes Raul Alfonsin e Sanguinetti, que estavam ontem aqui no Brasil, que veio para comemorar conosco os nossos 40 anos de democracia. E eu dizia a eles, somos os sobreviventes daquele tempo em que percorremos todos os países da América do Sul para que fossem eles todos democratas. E colocamos no Tratado do Mercado Comum a cláusula que exige que para entrar no Mercosul eles sejam democracia. Transformamos as relações Brasil e Argentina, encerrando nossas divergências históricas e nos juntando para fundar o que veio a ser o Mercosul, depois Tratado de Buenos Aires, e acabamos com a disputa nuclear, o que possibilitou sermos o único continente livre de armas nucleares. Eu quero aqui ressaltar perante o Senado, para dizer aos senhores senadores que este é um ponto talvez o mais importante a nível mundial, que nós conseguimos fazer com o Alfonsin, também tendo o apoio das Forças Armadas, de acabar com armas nucleares e aquela corrida que não tinha motivo entre o Brasil e a Argentina, e isso nós fizemos. E mandamos para as Nações Unidas uma proposta do Brasil, o Atlântico, zona de paz, para que também lá não passasse nenhuma arma nuclear. E assim nós damos um exemplo que o mundo esqueceu, que somos o único continente do mundo onde não existe armas nucleares. E enquanto existir uma arma nuclear, ninguém pode dormir tranquilo. Somos uma democracia de massa. É preciso que se diga sempre isso, onde o povo participa, a cidadania exerce todos os seus direitos civis e individuais. Somos uma democracia de massa. Posso dizer, como Fernando Pessoa dizia, contra o destino, eu cumpri com o meu dever. Mas temos a responsabilidade de ter a democracia como um dogma, uma consciência pessoal. O escritor norte-americano Francis Fukuyama, ele disse que atualmente nós chegamos a um ponto que ele podia considerar o fim da história. Ele escreveu esse livro há uns 5 anos passados, antes ainda de conhecer o segundo mandato do Truman. Como dizia Francis Fukuyama, chegamos ao fim da história, em que o mundo ancorou em 2 coisas que são irreversíveis. A primeira, a democracia. Todos os países do mundo, e onde ela não existe, se procura implantá-la. E nós o fizemos aqui na América do Sul, quando foi implantado o Mercosul. Então, eu aqui paro porque eu estou vendo Joaquim Campelo, grande dicionarista brasileiro, que em grande parte escreveu, foi o dicionário do Aurélio Buarque, e que é um grande filólogo no Brasil. Pois bem, Campelo
Campelo foi meu colega de turma no Marista, quando nós começamos o curso ginasial. Somos remanescentes 4, e entre esses 4, 2, a metade está aqui, eu e Campelo. O coração, repito, da democracia é a liberdade, e esta tem seu poder criativo. Por sua vez, nos permitiu criar instituições fortes, Congresso forte e livre, sem o qual não há democracia forte. O Senado, esta casa que eu guardo em meu coração. Se todos pudessem encontrar o ponto mais alto dos meus quereres, do meu bem-querer, encontraria lá o Senado Federal, o Senado da República. Aqui, como disse, depois de presidente da República, passei mais 3 mandatos. Foram 21 anos e antes tinha passado 16 anos. Portanto, na sua soma, nós chegamos com mais um pouco, há 40 anos. E o Senado está no meu coração. Eu falo aqui como se estivesse em minha casa, sem estar em minha casa, referendar esta casa extraordinária, que é o coração da democracia. Disse na Academia Brasileira de Letras, quando entrei em 1980, há 45 anos, e lá sou o decano, que a gratidão é a memória do coração. Portanto, eu quero repetir aqui hoje, senhores senadores, sinceramente, com a maior emoção que eu recebo esta sessão, esta homenagem do Senado, com extrema gratidão, com a memória do meu coração. Agradecer às senhoras e aos senhores senadores e todos presentes a esta homenagem, as palavras generosas a meu respeito, e desejar a esta casa, ao seu presidente, aos senhores senadores, a maior êxito e o caminho de que eles zelem sempre pela democracia e pelas instituições, princípio histórico que o Senado tem zelado ao longo da nossa história. Muito obrigado. Muito obrigado. Não arrebente o coração do velho. Presidente, eu vou ser rápido. Eu queria apenas que o presidente José Sarney soubesse de algo que vai fazer com que ele fique mais feliz por esse dia mais emocionante que eu vivi em 6 anos de mandato neste dia histórico. Presidente, eu conversei com dezenas de servidores desta casa e fiquei impressionado e fico arrepiado, em nome de minha mãe. Todos os servidores dessa casa falam maravilhas do senhor. Tem memórias incríveis a seu respeito, pela sua simplicidade, pela forma como o senhor valorizava esses servidores que são o maior patrimônio do nosso Senado Federal. E concluo dizendo que devo a uma servidora símbolo deste Senado Federal a inspiração do meu requerimento. O nome dela e o meu muito obrigado pelo incansável trabalho dela para que esse dia chegasse. Doutora Ilana, agradecidíssimo.